Quero começar esse vídeo fazendo a você uma pergunta específica. Você ainda aguarda ansiosamente a volta do Senhor Jesus Cristo? Você ainda realmente preserva o conceito de que Jesus nos fez uma promessa e esta promessa é a promessa de vida eterna? Ou você realmente já perdeu toda a expectativa, a esperança da volta do Senhor? Um texto que eu quero ler para a nossa meditação, e se você de fato está tendo a percepção de que Deus está me usando para poder animar a vossa fé concernente à volta do Senhor, eu acredito que você vai, em nome de Jesus Cristo, entender o que Deus vai falar contigo através dessa palavra. Em 1 João, capítulo de número 2, a partir do versículo 25, diz assim: E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. No vídeo anterior, em que eu falo do apóstolo Pedro, que escreve a segunda carta aos amados irmãos para animar a vossa fé da volta do Senhor Jesus Cristo, ele está tendo um combate muito intenso. Eu acredito que uma grande preocupação, porque o combate que ele está tendo é que internamente, dentro da igreja, existiam pessoas que acabavam tirando a esperança, a expectativa de algumas pessoas que estavam ali por causa da palavra e da promessa de Jesus Cristo da sua vinda. Então ele está escrevendo essa segunda carta com o intuito de animar os amados irmãos, reanimar aqueles que estavam totalmente desesperançosos concernente à volta do Senhor, porque haviam disseminado dentro da própria igreja o conceito de que aonde está a promessa da vinda do Senhor? Porque muitos já desceram à sepultura e até o presente momento nada absolutamente mudou. E é interessante ressaltar isso, que eu tenho a certeza que Deus está colocando ao meu coração, que no presente momento também estamos vivendo dias difíceis, porque as pessoas estão distorcendo a palavra com o intuito de que você perca a visão da promessa que o próprio Jesus nos fez, da promessa de vida eterna. Quando na verdade nós deveríamos ter a cada dia a expectativa de que a qualquer momento, ainda que Jesus não volte para todos, mas volte única e exclusivamente somente para mim. Então entenda, outra carta também, que agora o apóstolo Paulo, porque aqui em João também, João está escrevendo aos amados irmãos dizendo: olha, foi essa a promessa que ele nos fez. Foi a vida eterna. Então não se perca, não se embarace com as coisas desta vida. Porque tudo que nós temos aqui é momentâneo e passageiro, mas a promessa de vida eterna, ela é eterna. Então nós devemos fixar os nossos olhos na promessa que o Senhor nos fez. O que você conquistar é consequência da sua busca, da sua dedicação, do seu trabalho, do seu esforço, de tudo que você faz. Mas um cristão verdadeiro deve guardar a promessa que o Senhor nos fez. A promessa de vida eterna. Oh, glória! É esta a promessa que Ele nos fez. Você pode ser próspero? Pode. Você pode conquistar? Pode. Mas isso não deve, de fato, embaçar a visão da promessa que o Senhor te fez, que é a promessa de vida eterna. Observe o que o apóstolo Paulo dá conselhos a Timóteo. Porque ele precisava também animar a Timóteo, ele precisava também exortar a Timóteo a sã doutrina, para que ele vivesse nos ensinamentos corretos que o apóstolo Paulo estava passando para Timóteo, a fim de que ele não se desviasse por qualquer palavra que viesse a ser pregada que não fosse a pureza do Evangelho. Observe o que ele diz aqui para Timóteo. Recomendações a Timóteo. Ele diz assim para Timóteo: combata o bom combate. Glória
a Deus. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado, e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Meus amigos, o apóstolo Paulo tinha consciência de que, cedo ou mais tarde, ele iria partir. Mas ele precisava preparar a Timóteo, porque Timóteo seguiria os caminhos da pregação do evangelho, da sã doutrina da palavra. E eu não estou dizendo costumes humanos, eu estou falando da palavra, não estou dizendo costumes humanos. Então o apóstolo precisava dar estrutura para Timóteo, que os ensinamentos pudessem penetrar realmente no seu íntimo e ele pudesse estar firmado na fé em Cristo Jesus, que foi feita a promessa para aquele tempo que Jesus voltaria. Então Timóteo não poderia perder as esperanças, porque quando você perde a esperança, você de fato abandona a fé. Então o apóstolo está dizendo: Timóteo, persevere. Ele diz assim para Timóteo, preste bastante atenção. Esse é um dos textos que falou bastante comigo, quando ele diz a incentivo à fidelidade. Ele diz para Timóteo: recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que em você também habita. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Meus amigos, o apóstolo está trazendo à memória a Timóteo, dizendo: olha, eu sei que em você repousa o mesmo espírito de fé que em sua avó Lóide e a sua mãe Eunice. Para dar um incentivo, uma injeção de ânimo a Timóteo, ele diz: olha, recordo agora você que eles mantiveram a fé até o final, combateram o bom combate, guardaram a fé. E agora, Timóteo, eu estou dizendo isso para você. E eu tenho uma convicção de que em você também repousa a presença do Senhor. Então ele está dizendo: Timóteo, pelo amor de Deus, guarde o que eu estou te falando, a sã doutrina, e não se embarace com as coisas desta vida. Meus amigos, havia uma luta constante nesta época. E há também uma luta constante neste momento dentro da igreja. Algumas já perderam tanto a expectativa da volta do Senhor, que se preocupam com tantas outras coisas, não se preocupam em colocar a sua vida na posição que o Senhor quer. Ele também diz assim para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 13. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro do que não tem do que se envergonhar, e que maneje corretamente a palavra de vida eterna. Ele está dizendo: olha, esqueça as conversações, esqueça as confusões, esqueça as festas, mas procure apresentar-se a Deus como obreiro aprovado, do que não tem do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra. Meus amigos, eu quero que esta palavra desperte a você como igreja.
que aceitou a grande responsabilidade de estar na presença do Senhor. Entenda, cedo ou mais tarde, Jesus vai voltar para poder arrebatar a sua igreja. E a promessa em 1 João 2,25 é: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Você pode conquistar casa, pode conquistar carro, pode ter a sua vida totalmente mudada, mas se você não estiver dentro dos parâmetros que o Senhor deixou na sua palavra, saiba que você não fará parte daquilo que o Senhor nos fez, que é a promessa de vida eterna. Então, no meio de todo este embolo, de todo este embaraço, de todas essas discussões, procure se afastar para que você se apresente a Deus, entenda bem a palavra, a Deus, como obreiro do que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra de salvação. Observe que esses irmãos estavam lutando para que os outros ficassem firmes na fé e guardassem a esperança, a expectativa da volta de Cristo para aquele exato momento. Ainda assim desceram à sepultura, mas eu acredito que estão com Cristo. Agora a pergunta que eu termino dizendo para você: você está certo da sua salvação? Você está certo que está guardando a promessa ainda dentro do teu ser e realmente vai recebê-la? Porque senão é momento de você refletir sobre a sua vida perante ao Senhor. Porque eu tenho a certeza que Deus está usando a minha vida para poder te dar uma injeção de ânimo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço a você se inscreva no canal, ative o sino de notificação, porque todos os dias, 5 horas da tarde, eu procuro colocar sempre um vídeo. Eu peço a você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, comente se você está guardando ou não a fé em Cristo Jesus e a grande expectativa da sua volta. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.